Mateus capítulo 24, e vamos falar dentro desse tema maior que é a segunda vinda de Cristo. Vários acontecimentos devem suceder. E um deles, que nós vamos examinar esta noite, é acerca dos sinais da iminente volta de Jesus. Sinais da iminente volta de Jesus. Preste atenção de que eu estou falando de sinais da iminente volta de Jesus, não do arrebatamento. Não é sinais do eminente arrebatamento da igreja, mas é sinais da iminente volta de Jesus. Primeiro Jesus virá arrebatar a igreja, depois ele voltará com a igreja. Irmãos, praticamente não existe sinais para o arrebatamento. Existem sinais para a segunda vinda. Porque se você examinar bem a Bíblia, Jesus vai dizer nesse texto que nós vamos ler agora, que daquele dia e daquela hora ninguém sabe, ou seja, do dia e da hora do arrebatamento, ninguém sabe. E que ele vem como ladrão. Você sabe que hora que vem o ladrão, que dia que vem o ladrão? Não, ninguém sabe. Não é? Jesus usa essa figura. E por isso nós devemos estar apercebidos. Para aqueles que partiram recentemente, como nosso querido irmão Oséias, não é? Diácono vitalício desta igreja, o arrebatamento já aconteceu, ele já foi arrebatado até a presença do Senhor. Eu gostaria que você entendesse que através da morte física, nós também somos arrebatados. Mas a Bíblia fala de um grupo de pessoas, uma multidão de pessoas, que não vão passar pela experiência da morte física. Mas isso é a matéria do arrebatamento da igreja, que eu vou dar mais para frente. Hoje, nós vamos falar sobre os sinais da iminente volta de Jesus. Jesus voltará com a igreja que ele veio primeiro buscar. Ele virá em poder e grande glória com os anjos e todo olho verá, conforme diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Vamos ler em pé, nós vamos ler alguns versículos, não vamos ler os 44 versículos deste capítulo e nem mais os 46 do capítulo seguinte, que é o 25. O sermão profético, na verdade, ele tem esses dois capítulos, o capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus. Mateus ele é mais completo, Lucas fala também sobre esse tema, mas é mais restrito, Marcos mais restrito ainda. Então nós usamos o texto de Mateus porque ele é mais completo e abrangente. Vamos ler a palavra do Senhor. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, que fica bem de frente do templo, onde ficava o templo, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos hão de se escandalizar, e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Preste atenção nesse versículo 14, que Jesus está falando do evangelho que seria pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, não a todas as pessoas, mas a todas as nações.
Irmãos, o Evangelho já está praticamente em todas as nações da terra. O Evangelho será pregado em testemunho a todas as nações, no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. E ele dizia, então virá o fim, não o arrebatamento, o fim. E que fim é esse? É o fim do governo do homem sobre a face da terra. Porque quando Jesus voltar com a igreja e os anjos, quem vai governar a terra é o Senhor Jesus Cristo e nós que somos a sua igreja. Amém? Vamos continuar lendo agora os versículos 24 e 25. Jesus agora ele está falando sobre a grande tribulação e nesse período ele disse assim, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão vos tenho dito. Versículo 32. Jesus continua dizendo agora acerca da parábola da figueira. Aprendei, pois, da figueira sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois homens no campo, será levado um e deixado o outro. Isso é arrebatamento. Lucas, no capítulo 17, versículo 34, narra uma cena noturna, dizendo, estando dois numa cama dormindo, será levado um e deixado o outro. Versículo 41 desse texto, estando duas mulheres a trabalhar no moinho, uma cena diurna, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isso, se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Até aqui. Que Deus abençoe esta palavra ao teu coração. Vamos orar. Pai, nós estamos diante desta porção preciosa da revelação de Jesus Cristo acerca das coisas que em breve vão acontecer. Algumas já estão acontecendo, Senhor, e outras acontecerão muito breve. E nós queremos estar despertos, apercebidos, como o Senhor mesmo disse, para que este dia não nos apanhe de surpresa, ao contrário, que estejamos preparados para aquele momento glorioso da volta de Jesus, quando vier buscar a sua igreja. Nós queremos estar santos e irrepreensíveis, Senhor, para participarmos do arrebatamento. Por isso colocamos as nossas vidas agora diante do Senhor e te pedimos, Espírito de Deus, abre os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, para que ouçamos e entendamos e venhamos a ver, ó Pai, no mundo espiritual as coisas que em breve vão acontecer. Prepara esta igreja, Senhor, aqueles que nos ouvem pela internet, os que ouvirão por essas gravações de CDs e DVDs, ó Pai, que esta palavra prospere para preparar o teu povo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Podeis sentar, irmãos. Quando os discípulos foram mostrar os edifícios do templo para Jesus, Jesus fez uma afirmação que os deixou perplexos. Irmãos, para vocês entenderem, o primeiro templo que Salomão havia construído fora destruído pelos babilônios no ano 586 a.C. e era um templo esplendoroso. Quando os exilados da Babilônia voltaram sob o comando de Esdras, Neemias, Zorobabel,
reconstruir a cidade e o templo. O segundo templo, perto do primeiro, ele era muito acanhado, porque eles tinham passado 70 anos como escravos, não tinham recursos. Então o templo era um templo muito acanhado perto do primeiro. E muitos tinham ido bem criança para o cativeiro, tinham conhecido o primeiro templo e agora conheciam o segundo. E Herodes, o Grande, cerca de 20 anos antes do nascimento de Jesus, ele querendo agradar os judeus, ele era o rei dos judeus, mas ele não era judeu, ele era edomeu. Ele querendo agradar os judeus, ele resolveu ampliar o templo, os edifícios do templo, construir novos edifícios e embelezar o templo, que é conhecido como o Templo de Herodes, ou o templo aonde Jesus pregou, o templo do tempo de Jesus. Jesus pregou nesse templo. E quando Jesus estava saindo dali, os discípulos disseram: vamos levar o mestre e mostrar todos os edifícios do templo. Jesus olhou para tudo aquilo e era esplendoroso mesmo, era algo assim esplendoroso, era coisa fantástica. Jesus fez uma afirmação: não vedes tudo isso? Em verdade eu vos digo que não deixará aqui pedra em cima de pedra que não seja derribada. Os discípulos ficaram muito curiosos e quiseram saber quando isso ia acontecer. Voltando aqui ao versículo 33, Jesus disse: quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo mesmo às portas. Que coisas Jesus estava se referindo? Aos sinais que ele mesmo falou desde o começo. Então estas coisas aqui são os sinais. Por isso nós vamos ver os sinais da iminente volta de Jesus. Eu gostaria de fazer aqui algumas observações importantes acerca desse sermão. Primeiro, que este foi o último sermão pregado por Jesus. E foi um sermão que ele pregou em particular, ou seja, somente aos seus discípulos. Se você olhar para o versículo 3, está escrito assim: estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo. Ou seja, foi um sermão que não foi pregado para as multidões, foi o último que ele pregou e foi para a igreja. Esta é uma palavra dirigida aos seus discípulos, a nós. A segunda observação é que ele foi pregado 2 dias antes da sua morte, foi o último. Mateus 26, 2 diz que depois desse sermão, Jesus foi preso 2 dias depois e crucificado. Uma outra observação importante aqui, que eu gostaria de chamar a sua atenção, são as perguntas que os discípulos fizeram. Eles fizeram, na verdade, uma pergunta tríplice. Eles queriam saber, primeiro, quando serão estas coisas? Ou seja, Senhor, dize-nos, quando é que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derribada? A segunda pergunta que eles fizeram a Jesus foi: que sinal haverá da tua vinda? Amados, Jesus não tinha ido ainda, mas os discípulos já estavam querendo saber que sinal marcaria a sua segunda vinda, porque eles sabiam que Jesus iria voltar. Jesus tinha falado várias vezes com ele que ele iria, mas voltaria. Então eles queriam saber que sinal haveria, que marcaria de uma maneira assim indelével a volta de Jesus. E a terceira pergunta que eles fizeram foi: que sinal haverá do fim do mundo? Essa palavra fim do mundo aqui não quer dizer fim do planeta Terra. Por quê? Porque Apocalipse capítulo 5 está escrito de que Deus comprou de todas as tribos, línguas, povos e nações, homens no sentido genérico, homens e mulheres, e os fez reis e sacerdotes. Uns serão reis, outros serão sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Pode dizer? Reinarão sobre a terra. Então, por isso é que o planeta Terra não será destruído. Porque Jesus vai reinar aqui 1000 anos, o milênio será aqui. O que então significa esse fim do mundo, o fim desta era? Significa o fim do governo dos homens sobre a face da terra. Você está vendo que os homens não se entendem. Os homens governam de uma maneira errada. A corrupção em todos os níveis, em todos os lugares, a violência em todos os lugares.
Os homens e mulheres que nos governam, eles não nos governam no temor do Senhor. Por isso Jesus virá implantar o seu reino aqui. A oração do Pai Nosso, que Ele nos ensinou a orar, ela se cumprirá. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus não é feita sobre a terra. Se a vontade de Deus fosse feita sobre a terra, esse mundo não estava do jeito que está. É a vontade do diabo que é feita sobre a terra, através dos homens que nos governam. Por isso que a igreja, junto com Jesus, governará a terra com vara de ferro. Vara de ferro significa, irmãos, que vai ser um governo em que as pessoas não vão gostar muito, não. Esta bagunça que está no mundo todo, ninguém se entendendo, cada um mais egoísta do que o outro, querendo tirar vantagem em todas as situações, isso vai acabar. O milênio, que é um dos estudos que eu vou dar por último, ele mostra isso claramente. Então eles fizeram essa pergunta tríplice. E a resposta de Jesus está no versículo 5. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Então você tome cuidado, porque neste assunto, se você não tiver firmeza na palavra, você pode ser enganado. Há muitas igrejas, muitas denominações, inclusive, que pregam escatologia de maneira errada, né? E engana muita gente, faz a cabeça de muita gente ficar muito confusa. Vamos ver então os sinais que Jesus estava falando. Sinais enumerados por Jesus. O primeiro deles é falsos cristos e falsos profetas. No capítulo 24, versículo 5, Jesus diz: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Preste atenção nisso, muitos serão enganados. E o versículo 11 diz, igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Falsos cristos e falsos profetas. Jesus fala ainda no versículo 24 que nós lemos, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão vou-lo tenho dito. Quando Jesus diz que se possível fora, seriam os escolhidos enganados, não quer dizer, meus irmãos, que os escolhidos não possam ser enganados. Ao contrário, os escolhidos poderão ser enganados sim. Se não fosse possível salvos serem enganados, Jesus não teria dito nada. Mas é porque eles são passíveis de engano, é que Jesus disse que nós temos que ficar atentos em relação aos falsos cristos e falsos profetas, principalmente esses últimos, porque eles farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível for, enganariam até os escolhidos. E ele diz, eis que de antemão vou-lo tenho prevenido ou dito. Então, o primeiro sinal seriam os falsos cristos. Você já ouviu falar deste homem aí, Reverendo Moon, da Igreja da Unificação? Ele criou na Coreia a Igreja da Unificação. Este homem é um falso Cristo. Seu nome é Shin Myung-moon, que em coreano significa lua do dragão brilhante. Nós sabemos que a lua é um símbolo das trevas. Dragão é um símbolo de Satanás. A Bíblia diz em capítulo 12. E brilhante era o nome de Lúcifer. O seu nome, Lúcifer, significa o brilhante, o resplandecente, o portador de luz. Aquele que se apresenta como um ser de luz. Este era originalmente Satanás, antes de se tornar Satanás, quando o seu nome era Lúcifer. Lúcifer significa o brilhante, o portador da luz. Esse reverendo Moon, este homem, ele escreveu um livro chamado O Princípio Divino. Esse homem, irmãos, ele está no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Aqui no Mato Grosso do Sul, num lugar chamado Bonito, ali, aquela região, ele quase comprou tudo aquele município. Ele não comprou porque o governo interveio e a Polícia Federal botou um basta naquilo, mas ele queria criar ali uma grande universidade, como está tentando estabelecer ali, algo assim como uma sede regional aqui da América do Sul. Ele tem na América do Norte, etc. Este homem escreveu um livro chamado Princípio Divino, e nesse livro ele faz algumas afirmações estarrecedoras. Ele diz, primeiro, que ele, o Moon, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, esse homem tem levado multidões atrás dele.
Há alguns anos atrás, ele convidou uma grande quantidade de pastores evangélicos do Brasil e levou-os ao Uruguai, Montevidéu, e ali ele ministrou para esses pastores. E foram centenas e centenas e centenas, inclusive líderes de grandes denominações lá estiveram. Se eu dissesse o nome para vocês, vocês iam identificar alguns deles. Esse homem tem uma influência muito grande. E ele afirma que ele, o Moon, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós sabemos quem é o Cordeiro. João Batista apontou para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele disse que não é não, é ele que é o Cordeiro de Deus. Uma outra afirmação que ele faz como um falso Cristo, ele declara no livro que Jesus fracassou. Que o ministério de Jesus foi um ministério de fracasso. Jesus fracassou naquilo que Deus mandou ele fazer. Irmãos, nós sabemos que Jesus foi vitorioso em tudo, não é? Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Quando ele disse, está consumado, consumato est, ou seja, está consumado, consumou-se toda a obra. Jesus desceu ao inferno, pregou aos espíritos em prisão, e no terceiro dia ressuscitou, e 40 dias depois subiu e está à direita do Pai. Amém? Jesus não fracassou. Mas ele afirma também nesse livro, Princípio Divino, que ele é o novo Salvador vindo da Coreia para o mundo. Você precisa de um novo Salvador? Não, Jesus fez uma obra completa. Mas ele afirma nesse livro que ele é o novo Salvador vindo da Coreia para o mundo. E tem arrastado muita gente com ele. Uma outra afirmação que ele faz é que era para Jesus se casar e ter filhos, e que ele irá completar esta obra inacabada de Cristo. Não admira, a televisão, os canais têm passado aí muita notícia sobre o Evangelho de Judas. Quantos viram aqui nos canais de televisão falar sobre esse Evangelho de Judas? Esse Evangelho de Judas, que foi descoberto recentemente lá no Egito, escrito na língua copta, que é a língua falada no Egito Antigo, e baseado nele, Dan Brown escreveu aquele livro que virou filme com Tom Hanks, não é? que virou um sucesso, e muita gente pensa que aquilo tem fundo de verdade, de que Jesus, na verdade, não morreu na cruz, ele foi tirado semi-morto da cruz, casou com Maria Madalena, gerou filhos, e há uma descendência de Jesus, etc., etc., e através desse filme de Dan Brown, que tem desafiado e tem... esse livro dele é cheio de erros históricos, erros de avaliação histórica, arqueológica, não tem nada, é uma ficção e não pode ser visto além de uma ficção. Mas era para Jesus ter filhos, segundo este homem, né, e ele irá concluir essa obra inacabada de Cristo. Ele alega também que esteve no céu e falou com todos os líderes mencionados na Bíblia. Ou seja, ele tem a informação de primeira mão. Então ele falou com Moisés, falou com Jeremias, com Isaías, com Ezequiel, falou com o autor do Evangelho de Mateus, de Lucas. Irmãos, isso dá a ele autoridade para dizer qualquer coisa como sendo algo inspirado. São essas as consequências dessas alegações deste homem. Ele disse também que Eva teve relações sexuais com Satanás. Então isso significa o quê? Que todos os homens, nós não somos descendentes de Adão, nós somos descendentes de quem? Do diabo. Segundo ele, neste livro, todos os homens são filhos do diabo, descendem do diabo. Irmãos, isso tem consequências gravíssimas. Não poderia ter salvação para os homens. É uma loucura o que esse homem escreve nesse livro. Ele afirma também que os novos convertidos devem receber o sangue de Moon para obter salvação. E isto é realizado por meio de 3 períodos de relações sexuais. Sabe como é que isso é feito? Você já viu na televisão aqueles casamentos coletivos? Recentemente a televisão mostrou um. Só na Coreia, num estádio, tinha 10 mil casais ali, participando daquele casamento. E no mundo todo, mais 40 mil. 50 mil casais, pelos satélites, participaram dessa cerimônia.
em que ele presidiu esta cerimônia. Ele que escolhe quem vai casar com quem. As pessoas vão se conhecendo no dia do casamento, lá na hora, né? Todas as noivas vestidas de branco, os homens também, na hora se conhecem e realiza esta cerimônia. Mas como é que ele vai beber o sangue de Mun? É feito assim, irmãos. Durante um certo período de tempo, extrai-se do seu corpo porções de sangue, né? Como você, quando faz doação de sangue, então tira aquela quantidade de sangue e vai guardando, dele e da mulher dele, dele e da mulher dele. E quando vai ser realizado esse casamento, aquele brinde que se faz com o vinho ali, mistura-se o sangue de Mun naquele vinho, e os casais, ao selar a aliança, bebem aquele vinho com o sangue de Mun. Depois eles têm período de 3 relações sexuais, e portanto são os novos convertidos, são salvos pelo novo Messias. Esse homem tem aparecido no mundo inteiro e tem levado multidões. Por isso que a Bíblia diz que muitos seguiriam esses falsos cristos. Você se lembra de Jim Jones? Jim Jones deu até um filme, né? Ele era pastor nos Estados Unidos, da igreja chamada Igreja do Povo, e esse homem se declarava o Messias, reencarnado, e levou muita gente com ele, até que o governo americano começou a dar em cima o FBI, e ele então fugiu com uma grande quantidade de gente para uma das Guianas, e ali ele levou à morte, quase 1000 pessoas foram obrigadas a tomar veneno, e depois ele mesmo se suicidou. Isso foi um escândalo. Em 1978, houve filmes sobre isso, foi um escândalo terrível. Lembra desse outro aqui, Mohamed Aliaca, esse que tentou matar o Papa João Paulo II? Ele, quando foi julgado em maio de 1978, nas cortes italianas, ele declarou ser o Cristo reencarnado e que ele estava numa missão divina de assassinar e acabar com o falso profeta, que seria o Papa João Paulo II. O anticristo, não, o falso profeta, seria o Papa João Paulo II. Mohamed Aliaca cumpriu a sua pena, já está na Turquia hoje, ele é um turco. Mas você poderia me dizer, graças a Deus, pastor, que esses loucos são todos lá de fora, né? Mas nós temos também um aqui. Você já ouviu falar de Henri Cristo? Ou Henri Cristo? Ele é de Curitiba. E também afirma ser o Cristo reencarnado. Esse nome Henri, na verdade, é uma sigla. Você já viu em cima dos crucifixos católicos essa sigla. Pilatos escreveu em 3 línguas, grego, hebraico e latim, a frase: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Em latim é Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Pegando as primeiras letras do latim, você tem Jesus, o I de Jesus, Nazarenos, o N de Nazarenos, o R de Rex e o I de Ideorum, que é Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Então, colocar lá a sigla. Ele alterou, ou fez um registro de nascimento com esse nome, mas um dos juízes de Curitiba cancelou e está processando ele. A revista Isto É lançou essa matéria de capa. Olha ele dizendo aí, eu sou o Cristo. E olha a figura dele, é mais ou menos como aquelas figuras que você vê pintado em certos quadros. Ele tem os olhos claros, olhos verdes, aí tem ele sentado no trono dele, né, dando entrevista, e tem lá um grupo que serve ele, de mulheres, de homens. Hoje ele está em Brasília, ele mudou-se para Brasília, não sei o que ele foi fazer lá, mas ele saiu de Curitiba e está em Brasília. Mas Jesus fala também, em Mateus 24, 24, que nós já lemos aqui, Jesus fala, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios, de modos que, se possível for, enganariam até os escolhidos, falsos profetas. O que realizam os falsos profetas? Realizam grandes sinais em nome de Jesus. Preste atenção nisso, irmãos, porque isso aqui é complicado para nós cristãos evangélicos, porque estes homens que são falsos profetas, eles realizam esses milagres, sinais, essas coisas que nós vamos mencionar agora, em nome de Jesus. Primeiro, profetizam e as profecias se realizam. Tem muito falso profeta por aí, irmãos. Se eu começasse a dizer nomes, e eu tenho preservado para não dizer, para não
criar confusão e perplexidade, mas você esteja atento. Eles profetizam em nome de Jesus e as profecias acontecem. Eles expulsam demônios e também eles operam sinais e maravilhas. Eu gostaria que você fosse comigo em Mateus capítulo 7. Jesus fala dessa situação em Mateus capítulo 7. Operam sinais e maravilhas. Você sabe o que é sinal e maravilha? É mais do que cura. Sinal e maravilha, irmãos, é mais ou menos alguém, por exemplo, que teve o seu braço amputado e em nome de Jesus aquele braço é restituído, é reconstruído milagrosamente. Uma perna amputada que cresce e volta a funcionar. Enfim, isso é milagres, isso é sinais e maravilhas. Moisés tinha esse dom, ele tinha uma vara na mão e Deus disse, lança a vara no chão. Quando ele lançou, ele se transformou numa serpente. A Bíblia diz que ele fugia da cobra. E Deus disse, estende a tua mão e pega-a pela cauda. Quando ele pegou pela cauda, você tem muita coragem de pegar a cobra pelo rabo, né? Mas ele pegou, Deus mandou, ele pegou. Quando ele pegou, ela se transformou novamente. Aquilo é operação de sinais e maravilhas. Deus deu aquele cajado para ele, aquela vara que ele vai usar para abrir o mar vermelho e para operar todas aquelas 10 pragas no Egito, através daquele símbolo daquela vara, que passou a ser conhecido como a vara de Deus, na mão de Moisés. Mas como é que nós vamos saber, pastor, como reconhecer esses falsos profetas? Jesus nos dá, no capítulo 7, algo importante. A partir do versículo 15 eu quero ler. Como reconhecê-los? Pelos frutos. Pelos frutos, irmão. Você tem que olhar o que acontece na vida dessa pessoa. Não é pelo ministério dele, não. Preste atenção nisso. Eu estive pregando em São Paulo há um tempo atrás, já tem alguns anos, e o pastor daquela cidade me contou uma história que me deixou perplexo. Esse homem, inclusive, passou por Umuarama. Ele disse, pastor, eu fui numa cidade tal, ouvir uma pessoa e ver, porque Deus usava demais este homem. E eu vi, pastor, com esses olhos aqui, eu vi paralíticos andarem, homens e mulheres com tudo retorcido, assim, com a mão mirrada, voltarem ao normal. Eu vi esses milagres acontecer diante dos meus olhos. E como eu estava na plataforma, lá junto com os pastores, eu consegui falar com ele e convidei-o para vir à nossa cidade. E eu sou um homem muito conhecido aqui, eu moro há muitos anos, trabalho aqui como professor, como pastor, minha esposa é diretora de colégio. Eu fui na rádio, nós temos programa de rádio, eu anunciei a vinda deste homem, nós alugamos o estádio, eu peguei o carro de som e andei por todas as cidades convidando o povo. Resultado, o estádio estava lotado. Nunca lotou nem para futebol aqui, mas estava lotado de gente. E aí o homem veio. E ele veio, o que ele pediu? Que arrumasse para ele um lençol bem grande. E arrumaram um lençol. Alguém foi lá correndo perto da casa, pegou um lençol, e ele mandou 4 pessoas, 4 diáconos, cada um pegar numa ponta, e disse para o povo, agora, você que quer ser abençoado por Deus, põe nesse lençol a sua oferta. Põe aí tudo que você puder, dê, porque Deus vai te abençoar. E encheu o lençol de dinheiro, e ele recolheu aquele lençol, amarrou as 4 pontas do lençol, botou nas costas, saiu, foi embora, nem orou pelas pessoas. E esse pastor estava me contando essa dificuldade. Ele disse, pastor, nós ficamos tudo perplexos. Os pastores olhavam para mim, eu orava, né, eu olhava para o povo, e o que nós vamos fazer? Ele disse, eu peguei o microfone e disse, irmãos, eu não sei o que aconteceu. Eu vi esse homem ser usado por Deus, mas eu não sei o que aconteceu. Eu vou procurar saber e vou dar uma explicação, mas hoje eu não tenho, agora eu não tenho uma explicação. Ele disse que parece que o mundo tinha fugido debaixo dos pés dele. Depois ele foi procurar saber, esse homem havia mudado. Né? Ele havia mudado, ele estava agindo desta maneira, aproveitando daquilo que Deus tinha dado para ele, e se tornou um falso profeta. Por isso, Jesus disse que nós temos que olhar para o fruto, ou os frutos que essa pessoa produz. Vamos ler aqui a partir do versículo 15. Jesus diz assim, Mateus 7.
Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem é que vai entrar no reino de Deus? Quem que vai entrar? Aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Foi Jesus quem disse isso. Vamos continuar. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Irmãos, Jesus não nega aqui que eles tenham feito essas coisas em nome dEle. Jesus não nega, Jesus não diz, olha, vocês não fizeram isso em meu nome não. Ao contrário, Jesus não nega e nem questiona, mas o que Jesus faz, no último versículo é, então lhes direi claramente, nunca vos conheci, isto é, nunca tive intimidade com vocês e nem vocês comigo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa palavra iniquidade aqui tem um significado mais abrangente, significa isto. Apartai-vos de mim todos vocês que andam sem a minha lei, contrários à minha palavra, que não observam a minha palavra. Iniquidade aqui significa exatamente isso, que são rebeldes à minha palavra, não praticam a minha palavra. Irmãos, Jesus, ele fez a maior condenação na Bíblia que existe, é contra as pessoas que agem desta maneira. Jesus disse certa vez que é impossível que não venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Melhor seria para esta pessoa, disse Jesus, amarrar uma corda numa pedra de moinho. A pedra de moinho é aquela enorme daquela pedra grande que esmagava os grãos, e lançar-se no fundo do mar, do que fazer tropeçar um desses meus pequeninos. Irmãos, para Jesus chegar a esse extremo de aconselhar alguém a suicidar-se, do que fazer tropeçar um pequenino, é porque isso é seríssimo. É a maior condenação que tem na Bíblia. Nem mesmo para os fariseus, Jesus usou palavra tão dura quanto estes que fazem escandalizar e que servem de pedras de tropeço. Então nós temos que olhar para o que estes homens produzem. Afinal de contas, não é pelo que eles falam, e nem mesmo pelo ministério deles, mas como é que é a vida deles. Como é que é a vida deles? São pessoas que agem segundo a palavra de Deus, que andam segundo a palavra de Deus, ou estão fazendo do povo de Deus negócio, explorando. Por isso, meus irmãos, cuidado. Você pode ser enganado, por isso que Jesus disse que é possível ser enganado sim, pelos falsos profetas, pelos falsos cristos. Por quê? Eles farão milagres, eles farão coisas que ele próprio diz aqui nesse capítulo 7 de Mateus. Eles profetizam e as profecias acontecem. Eles expulsam demônios em nome de Jesus, realizam milagres, sinais, maravilhas, mas não têm o fruto. O seu fruto não condiz com aquilo que eles fazem. Ou seja, você tem que examinar a sua vida. Você precisa examinar a vida dos pastores, de quem lidera. Como é que é a vida do seu pastor, dos seus líderes? Aquilo que nós falamos está de acordo com aquilo que nós vivemos? Toma cuidado com isso, meu irmão. Segundo sinal que Jesus fala, vamos voltar em Mateus 24. Jesus fala aqui sobre guerras e rumores de guerras. Jesus fala no versículo 7, no versículo 6, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim.
Irmãos, no século XX ocorreram mais de 250 guerras, entre guerras civis e guerras internacionais. Guerras civis, vocês sabem, é guerra entre o povo de um mesmo país. E guerra internacional quando envolve 2 ou mais países. No século XX nós tivemos as 2 grandes guerras mundiais. A de 1914 e a de 1939 e 45, a Segunda Guerra. Tivemos a Guerra da Coreia, tivemos a Guerra do Vietnã, onde milhares de pessoas morreram. Aliás, morreram mais de 100 milhões de pessoas e um número ainda maior de 100 milhões ficaram mutiladas no século XX através dessas 250 guerras que ocorreram no mundo. A guerra fala do cavalo vermelho, de Apocalipse 6, versículo 3 a 4, quando a paz é tirada da terra, quando desata o segundo selo do Apocalipse, a paz é tirada da terra. Irmãos, há paz na terra hoje? Há paz na terra hoje? Não. O mundo está convulsionado em todos os quadrantes da terra. A paz foi tirada da terra. Um outro sinal de que Jesus fala no versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. As nações parecem amotinadas. Na Guerra do Golfo, em 1991, não esta do Iraque, mas a outra, de 1991, 88 nações aprovaram na ONU a invasão do Iraque, porque o Iraque havia invadido o Kuwait, ou Kuwait, e anexado o Kuwait, ou Kuwait, como uma das suas províncias. Por causa disso, houve a Guerra do Golfo de 1991. 88 países, inclusive o Brasil, aprovou a invasão. Eu creio que o Brasil também, não estou bem certo disso. Mas aprovaram 88 nações, aprovaram a invasão do Iraque e 28 enviaram tropas. Inclusive, aqui na América do Sul, o único país que enviou tropa foi a Argentina. Nação contra nação, a atual guerra no Afeganistão e no Iraque, com milhares de mortos. Não sei se você acompanha, mas parece que já virou uma rotina que parece que já não nos causa mais impacto. Esses homens bombas, mulheres bombas, que se matam nos mercados, se matam nos casamentos, se matam nos funerais. Está essa confusão tanto no Afeganistão como no Iraque. Milhares, milhões de pessoas já morreram nessas guerras. E o governo americano, essa semana, aprovou um orçamento para 2010 de 181 ou 185 bilhões de dólares para manter a guerra no Afeganistão e no Iraque em 2010. Isto é, nação contra nação. E o que falar também da ameaça do Irã de varrer Israel do mapa? Vocês se lembram, esse homem foi recebido esses dias pelo presidente Lula, o Ahmadinejad, aqui com pompas. Este homem diz que o Holocausto nunca existiu. Aliás, o general Eisenhower, que era o comandante supremo das forças aliadas, quando ele tomou conhecimento de que havia campos de extermínios na Europa, ele mandou que se filmasse, fotografasse, documentasse, porque dizia ele, daqui a 50 anos vão aparecer alguns imbecis, ele usou essa palavra, alguns imbecis dizendo que o Holocausto nunca existiu. Está aí um deles, dizendo que o Holocausto nunca existiu. Aquele que é o presidente da autoridade palestina, Mohamed Abbas, lá, a tese de doutorado dele no Irã é sobre o Holocausto, que o Holocausto nunca existiu. Ele é doutor lá por uma daquelas faculdades, universidades lá do Irã, com esta tese. Irmãos, o Irã está preparando armas nucleares. Soltou esta semana mais um míssil com alcance de Israel e até mesmo da Europa. Israel está ficando numa situação difícil, que é um outro estudo que eu vou dar. Eu já dei para os irmãos sobre Gog e Magog, talvez venha até repetir. É a próxima guerra. Eles querem varrer Israel do mapa. Israel não vai permitir isso. Israel tem mais de 300 bombas nucleares. O Oriente Médio pode pegar fogo a qualquer momento deste. E o que dizer também da Coreia do Norte, que agora quer atacar a Coreia do Sul e o Japão com armas nucleares. Está aquele homem doido lá,
fabricando armas nucleares, pronto para atacar a Coreia do Sul e também o Japão. Isso tudo é nação contra nação, está diante de nós. O quarto sinal que Jesus fala aqui, em Mateus 24, nesse mesmo versículo 7, ele diz, e haverá fomes em vários lugares. Fomes, no plural, em vários lugares. Fome fala do cavalo preto. Nós temos o cavalo branco, que é o anticristo, que é liberado. O cavalo vermelho, que a paz é tirada da terra. O cavalo preto, que é a fome. Através das guerras, vem a fome. Irmãos, a fome é uma realidade hoje no mundo. Mudanças climáticas. O buraco da camada de ozônio está aumentando. Não sei se você sabe, mas ele tem mais de 3 vezes o território do Brasil. O Brasil tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, tem mais de 25 milhões de quilômetros quadrados, bem em cima do Polo Sul, da Antártida, por isso que está derretendo o buraco da camada de ozônio. É por isso que os médicos dizem que nós não podemos sair por aí sem passar os protetores solares, principalmente quem anda no sol ou ao sol. Quem trabalha tem que passar de hora em hora, tem que renovar o protetor solar, porque a camada de ozônio está destruída e os raios ultravioleta e infravermelho penetram e estão causando câncer de pele, principalmente o mais terrível deles, que é o melanoma. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. Mudanças climáticas, aumento na camada de ozônio, e o aquecimento global. Há um documentário que foi feito pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, chamado Uma Verdade Inconveniente, que é aquele canal de TV pago, o National Geographic, passou esse documentário. E mostra o aquecimento global e aonde isso vai nos levar. A ONU está preocupada com isto, com esse aquecimento global. Isso aqui é notícia extraída do jornal. O secretário-geral da ONU alerta que a humanidade segue para o abismo. Irmão, isso aqui não é pastor falando, não. É o secretário da ONU. Que a humanidade está indo para onde mesmo? Para o abismo. A notícia é esta. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, que é outro coreano, alertou nesta quinta-feira, dia 3 de setembro de 2009, em Genebra, na Suíça, para a aceleração do aquecimento climático, e segundo ele, está colocando o mundo num abismo, abre aspas. Estamos pisando fundo no acelerador e caminhamos para o abismo, fecha aspas. Denunciou Ban na terceira conferência da ONU sobre o clima, reunida em Genebra, desde o começo da semana. Notícia extraída da Folha de São Paulo, dia 4 de setembro deste ano. Irmãos, ontem, a conferência da ONU na Dinamarca, outra conferência depois daquela de setembro, tivemos outra, e a notícia da Folha de São Paulo é: fracassou ontem, dia 19, hoje é dia 20, 19 de dezembro, a conferência da ONU em Copenhague, Folha de São Paulo. E a notícia diz o seguinte: cúpula do clima de Copenhague termina sem acordo unânime. Após 2 semanas de discussão, a conferência do clima chega ao fim na Dinamarca, sem definições sobre as metas para a redução da emissão de poluentes. Alguns cientistas já declararam de que nós já passamos daquele ponto de retorno. Não há mais solução. Que a coisa só tende a piorar. Vocês já notaram como o clima está todo descontrolado? Há um calor sufocante, insuportável, chuvas aonde não deveria, né? Ontem mesmo teve um aguaceiro em Belo Horizonte que parecia que um dilúvio naquela cidade. A televisão mostrou isso. São Paulo anda assolado, né, toda semana. Eu não sei como os paulistanos vivem. Eu não viveria naquela cidade, a menos que Deus me mandasse ir para lá. Por quê? Porque é uma situação difícil. Tudo travado, tudo complicado, né? Seca e chuva no Rio Grande do Sul agora. O maior produtor de arroz do país perdeu toda a safra de arroz, que é o Rio Grande do Sul. Ficou tudo debaixo d'água. De vez em quando vem uma seca que seca tudo. Nós estamos vivendo num descontrole climático. E os homens não se entendem de jeito nenhum. Irmãos, ainda nesse item, eu creio que vai haver uma guerra no Oriente Médio, inclusive por causa de água. Eu não sei se vocês viram uma reportagem exibida pela Rede Record, há uns 3 meses atrás. Eles mostraram o Mar da Galileia, que já baixou 10 metros no seu nível.
Quantos viram essa reportagem aqui? Às vezes a pessoa vê, mas não presta atenção. Alguns viram, mas não prestam atenção. Irmãos, eu em 91, Elizabeth, nós estivemos lá no Mar da Galileia. Lá você pega um navio e atravessa de um lado para o outro, vai para Tiberíades, né? O Mar da Galileia é um lago de água doce. Tem 20 quilômetros de extensão e 12 quilômetros de largura. Uma profundidade, a média da profundidade é 8 metros. O nível do mar já baixou 10 metros. E este mar, ou esse lago da Galileia, o Mar da Galileia, que a Bíblia chama de mar, ele nasce, ele é alimentado pelo rio Jordão. A palavra Jordão significa o que desce. Nas colinas de Golã, que Israel tomou da Síria na Guerra dos 6 Dias, lá nas colinas tem o Monte Hermon. As nascentes do Jordão estão no Monte Hermon. E desce de lá. Israel não quer entregar estas colinas porque ele tem medo que a Síria mude o curso da água do rio Jordão para a Síria e acabe Israel ficando sem água através da alimentação do Mar da Galileia. O Jordão é que desemboca no Mar da Galileia, depois ele continua e vai desembocar no Mar Morto, onde não há vida. Todo peixe que entra ali morre. Ali termina tudo, porque evapora. Mas o Mar da Galileia, que é um grande lago de água doce, a reportagem mostrada, eu fiquei apavorado. Por quê? Porque não era mais possível fazer a travessia, porque não tinha porto para as pessoas entrar por causa do nível da água, e nem porto para atracar aonde as pessoas iriam descer lá em Tiberíades. Então cessou aquela travessia. Nós atravessamos o Mar da Galileia cantando aquele hino: "Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor", né? Mas estava cheinho, não havia problema. Está secando, irmãos, a situação está ficando complicada no Oriente Médio. Escassez de alimentos no mundo, que gera carestia, gera fome, através de secas e enchentes. Eu não sei se você sabe, mas um cientista, dando uma entrevista uma vez na televisão, eu ouvi ele dizer isso e anotei, que o estoque de alimentos do mundo sempre foi para 40 dias. Ou seja, a produção mundial de alimentos, se todos comessem as 3 refeições no mundo, dava para sustentar a humanidade 40 dias. É certo que nem todos comem 3 refeições. E também está mal distribuída. Tem lugares que tem muito e em outros lugares não tem nada, ou tem pouco. Em 2006, esse estoque da produção mundial caiu para 4 dias e atualmente está negativo, ou seja, estamos produzindo menos do que nós consumimos. Por quê? Porque o maior produtor de grãos do mundo é os Estados Unidos. E os Estados Unidos têm sido assolados por cheias, enchentes, principalmente nos grandes nos estados produtores ali do Kansas, do meio oeste americano. E tem acontecido mais uma coisa: o milho, que é um alimento fundamental, eles têm usado para fazer etanol, álcool, para misturar no combustível. Tudo isso na Europa também. A França tem feito isso e alguns outros países da Europa, a Espanha também tem feito isso. E isso tem gerado escassez de alimento e aumento do preço dos alimentos no mundo. Nós aqui, irmãos, somos privilegiados, porque nós temos um grande território e uma boa produção. Não obstante, o clima está mudando. Em 2005, você se lembra que nunca houve uma seca na Amazônia como houve em 2005 e repetiu-se agora em 2009. Vocês viram aquelas imagens dos rios secos e aquelas barcaças tudo encalhadas no leito dos rios e os peixes tudo morrendo, milhões de peixes morrendo porque não tinha oxigênio, né? A barca irmãos, isso não é normal. Isso é mudança climática. E a Amazônia é o pulmão do mundo. Dados da FAO, que é um órgão da ONU que controla a produção e distribuição de alimentos no mundo, afirma que mais da metade da população da Terra não faz as 3 refeições diárias. Presta atenção, não faz. Nós fazemos aqui, né? Tem uns até que faz mais de 3, mas 3 é o normal: café da manhã, almoço e janta.
mas mais da metade da população da Terra. Nós somos mais de 6 bilhões e 600 a 700 milhões de pessoas. 6 bilhões e 700 milhões de pessoas. Mais da metade não tem as 3 refeições por dia. E o outro dado da FAO é que cerca de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas têm menos de $1 por dia para alimentar-se, isso no mundo, principalmente na Ásia e na África, na Índia, na China e nos países africanos. Quanto que está $1, irmão? 1,70 e alguma coisa. Você já pensou você ter menos de $1, ou seja, 1,50 para você comer no dia? Você não come nem banana, porque a banana hoje está cara. Não é verdade? As pessoas estão passando fome. McNamara, que foi secretário de Estado americano, ele dizia que a metade da população não dorme porque tem fome, a outra metade também não dorme porque tem medo daqueles que têm fome. Nós estamos chegando nesse ponto. Nós estamos chegando nesse ponto. Ainda sobre a fome, a Bíblia diz o seguinte: 1 quenis de trigo, está lá em Apocalipse 6, por 1 denário, e 3 quenis de cevada por 1 denário. A palavra quenis ali significa, é uma medida antiga, é mais ou menos 450 gramas, ou meio quilo. Meio quilo de trigo pelo trabalho de um dia de um trabalhador rural, ou seja, mais ou menos R$20, R$25, R$30 que ganha hoje um trabalhador braçal, não é isso? Ele vai chegar uma época, irmãos, de que ele vai só conseguir comprar meio quilo de trigo, ou 3 quenis, ou 1,5 kg de cevada. Cevada é o alimento dos animais, do cavalo, do boi e dos pobres. A situação vai ficar difícil. Agora preste atenção no que Deus diz ali. Não danifiqueis o azeite e o vinho, quando está falando do cavalo preto da fome. O que significa o azeite? É o símbolo do Espírito Santo. E o vinho é o símbolo de quê? Do sangue de Cristo. Ou seja, não toque naqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e selados com o meu Espírito Santo. Não danifiques esse. Amém? Irmãos, nós não devemos ter medo dessas coisas, porque a Bíblia nos dá essa garantia que Deus faz diferença entre aquele que o serve e aquele que não o serve. Nós estamos aproximando-se, irmãos, da época dos milagres de multiplicação. Jesus, ele fez essa afirmação aqui: aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai e tudo quanto pedires em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, versículos 12 a 13. Você crê em Jesus? Então esta palavra é para você, para mim. Aquele que crê em mim, este também fará as mesmas obras que eu faço. Jesus multiplicou os pães e os peixes, 5 pães e 2 peixes, uma multidão de mais de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Ainda sobraram 12 cestos. Irmão, nós estamos chegando nesta época em que você vai orar e a comida vai multiplicar lá na tua panela. Você faz uma comida bem gostosa, né? Não te aconselho fazer bacalhauada não, porque bacalhau, comer demais bacalhau enjoa logo. Mas faz aquela comida gostosa e você vai servir, comer, tapar a panela e no dia seguinte orar e a comida vai estar lá. Isso já aconteceu na recessão de 1929 com Jesse Hinckley, pastor Jesse Hinckley. Se você nunca leu esse livro, leia. Rara Estirpe de Fé é o nome desse livro. A Donef de vez em quando anuncia esse livro ali para venda. Rara Estirpe de Fé. Jesse Hinckley, na época, ele morava no porão da igreja, era um pastor de cor, e ele tinha 14 filhos. Levava aos pés da letra o crescer e multiplicar e povoar a terra. Ele teve 17 filhos. Mas nessa época da recessão, da grande recessão norte-americana, da queda da bolsa e a recessão que se seguiu, durou 10 anos isto, até se recuperar completamente, ele orava e a panela de carne e feijão, aquela feijoada, aquele negócio todo ali, arroz, se multiplicava e multiplicava e multiplicava e multiplicava, anos se multiplicando. Talvez você vai até querer fazer como os
judeus, já estamos fartos desse maná. Queremos uma codorniz. Mas Deus também dá codornizes, sabe? Deus é bom. Deus é bom. Irmãos, a Bíblia diz que Deus faz diferença entre aquele que o serve e aquele que não o serve. E Ele vai fazer essa diferença, é nesse período que nós estamos aproximando. Porque do jeito que está, o clima como está, e os homens não se entendendo acerca de nada e de coisa nenhuma, parece que ninguém, é aquela velha história, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? O egoísmo está acima de tudo. Nós estamos caminhando para um período de dificuldades. Mas o Salmo 91, Deus diz que vai ser uma realidade na vida daqueles que são dele. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você está no esconderijo do Altíssimo, que é Jesus Cristo, à sombra do Onipotente, você vai descansar, diz a palavra do nosso Deus. Terremotos. Jesus fala aqui, vamos voltar em Mateus 24. Jesus diz no versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, nós já falamos, e terremotos em vários lugares. Irmãos, os terremotos estão aumentando. Eu tenho uma estatística aqui dos maiores terremotos nos séculos XV. Isso aqui, terremotos de 6 graus na escala Richter para cima, que causa destruição de bens, propriedades e ceifa-vidas. No século XV, nós tivemos 174 grandes terremotos. No século XVI, 253. No século XVII, 378. No século XVIII, 640. No século XIX, 2119. E no século XX, apenas os primeiros 50 anos, 2.500 grandes terremotos. Você está notando que vai aumentando assustadoramente? Agora, olha para essa estatística aqui. De 2000 até 2008, apenas 9 anos, nesse século XXI, nós tivemos 1.460 grandes terremotos, conforme essa tabela que eu achei na internet, números de terremotos no mundo entre 2000 e 2008, captados pelo Centro Nacional de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos. Se você somar aí, ano por ano, e depois somar todos eles, vai dar 1.460 em apenas 9 anos. Estão aumentando de intensidade e também de destruição. E em números. Total de mortos de 2000 a 2009. Nesses terremotos, 463.586 pessoas, conforme essa tabela. Outros fenômenos da natureza, maremotos e tsunami. Você se lembra que na Ásia, em 2004, houve aquele terremoto na crosta marítima, deslocando 2 placas, que provocou aquelas tsunamis que assolaram vários países. Nós estávamos, Elizabeth e eu, lá na Primeira Igreja Batista de Curitiba, ouvindo um missionário, um pastor daquela região, que não estava no dia dos tsunamis, mas logo depois ele esteve lá. E ele contou algo muito interessante, porque um daqueles países, se não me engano, a Indonésia, ele deve ser desse país, se o nome não me falha, a Indonésia, e um dos países que foi atingido, é um país muçulmano. Então, os cristãos chegaram na véspera de Natal, foram falar com as autoridades e disseram, olha, nós queríamos permissão para comemorar o Natal de Jesus, no dia 25. As autoridades disseram, não, nós não vamos dar autorização, porque esse é um país muçulmano, a religião oficial aqui é muçulmana, e se vocês forem comemorar, pode trazer a ira aos muçulmanos e haver muita confusão. Se vocês quiserem comemorar, comemora outro dia lá naquelas montanhas, lá naquelas montanhas para lá. Para que ninguém veja. Eles, obedecendo às autoridades, não comemoraram no dia 25 e foram no dia 26, subiram para comemorar o Natal. O que aconteceu no dia 26? Veio o terremoto, o maremoto, e com ele a tsunami e varreu tudo ali. Os cristãos estavam todos nos montes. Aleluia! Não morreu um. Nenhum cristão morreu naquela tsunami, naquela que aparece na televisão, aquelas ondas que de vez em quando eles mostram isso. Não morreu um.
Irmãos, apenas uma pequena comunidade evangélica de 14 ou 19 pessoas, não me lembro bem o número, não subiu para comemorar. Ficaram orando ali no dia 26, na igreja estava orando, quando veio a tsunami. Quando veio, eles se agarraram um ao outro assim, dando o braço, formaram uma corrente, um círculo, e foram sendo levados. Tiveram pequenas escoriações, mas ninguém morreu e ninguém se feriu gravemente. Por quê? Porque Deus faz diferença entre aquele que o serve e aquele que não o serve. Por isso que a Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa de quem? Dos ímpios. Porquanto fizeste do Altíssimo o teu refúgio, nenhum mal chegará à tua tenda. Praga nenhuma vai te atingir. É promessa do nosso Deus na sua palavra, e Ele cumpre a promessa. Ele disse a Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Outros fenômenos da natureza que quero arrolar aqui são vulcões. Só para você ver como que as coisas estão. Irmãos, em 2008, tivemos 64 eclosões de vulcões no mundo. Nunca se atingiu esse número. Em 2008, nós tivemos 64 vulcões entraram em erupção no mundo. Furacões, 17 grandes furacões em 2008. Os furacões estão aumentando, não somente em número, mas também em intensidade. Você sabe que um furacão, quando ele pega, ele destrói várias cidades, uma região enorme, porque é aquela tempestade formada pelo aquecimento das águas nos oceanos. Estão aumentando. Em 2008 tivemos 17, nunca se atingiu um número tão grande desse. Faltaram até nome de mulher para botar nesses furacões, sabia disso? Eles andaram botando um nome de homens também nesses furacões. Tornados. O dia 5 de fevereiro de 2008, nos Estados Unidos, foi pela imprensa considerado um dia apavorador, pois foram registrados 132 tornados com 58 mortes, só no dia 5 de fevereiro de 2008. Irmãos, são dados que você acha na internet, que você tira das notícias de jornal. Estados Unidos está sendo julgado por Deus, por isso essas coisas estão acontecendo no mundo. Eu vou parar aqui para nós darmos continuidade domingo que vem. E daqui para frente eu tenho muita coisa importante para dizer aos irmãos. Quero dizer para você, meu amado, que você faça todo o esforço para estar aqui. No próximo domingo nós vamos ministrar o restante desta palavra. São os sinais. São uns 14 ou 15 sinais e nós estamos aí, acho que no sexto ou sétimo, mas estamos mais ou menos no meio deste estudo. Irmãos, tudo isso que eu estou falando não é para gerar medo, é para você se preparar. Para você ser despertado, sabendo que Jesus disse que quando essas coisas estivessem acontecendo, o que aconteceria mesmo? Que Ele estaria às portas. E o que Ele manda fazer é exultar e alegrar, porque a nossa redenção se aproxima. Aleluia? Vamos ficar em pé. A nossa redenção está se aproximando, irmãos. A nossa pátria, diz a palavra de Deus, está nos céus. E é para lá que nós vamos. Depois nós voltaremos para reinar com o Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Nós vamos restaurar esse planeta. A terra vai ser totalmente restaurada. Isso é um estudo do milênio. Ela vai ser como o jardim do Éden, como Deus criou. Mas isto é um estudo para o milênio. Mas até lá ela vai passar por essas dores de parto. E os homens que estão sobre a terra vão passar por essa situação. Mas você e eu não precisamos passar. Basta que você leve Deus a sério, a palavra de Deus a sério, a santificação a sério e se prepare para o arrebatamento. Porque a igreja não passará pela grande tribulação, ela será levada antes. Amém? Levante as suas mãos para os céus. Pai, nós queremos te agradecer pela revelação profética da tua palavra que começamos a dar nesta noite. Senhor, que esta palavra possa calar fundo no nosso coração e nós ficarmos apercebidos como o Senhor mandou, porque nós não sabemos no dia, a hora do arrebatamento,
e numa hora em que nós não estejamos pensando, o Senhor virá e convocará a tua igreja para subir, para estar para sempre com o Senhor. Nós queremos participar desse momento glorioso, Pai. Por isso que as nossas vidas, Senhor, sejam limpas de todo o pecado, de tudo aquilo, ó Pai, que nos afasta de Ti e que agride a Tua santidade, ó Deus. Nós queremos Te pedir, Pai, que esta igreja, aqueles que nos ouvem, seja pela internet, seja através dessas gravações, ó Pai, que elas possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo e ter os seus olhos abertos, seus ouvidos abertos, Senhor, para que possam entender a urgência do tempo que nós estamos vivendo. E que tudo isso não é obra do acaso, que não vai passar, ao contrário, são as dores de parto que estão se intensificando e que vão culminar no nascimento do Filho varão, que é a igreja, que junto com Cristo nós estaremos governando aqui na terra. Maranata, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus, é a nossa oração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.